Olá, irmãos, graça e paz, boa noite a todos. Como é que estão? Espero que todos estejam bem. Nós estamos começando mais um culto, graças a Deus, e que o Senhor fale aos nossos corações essa noite, que você possa estar realmente aproveitando esses momentos para louvar e adorar o nosso Deus. Este é o momento que você deve separar exclusivamente para o Senhor e deixe o Senhor falar. Deixe o Senhor tocar o seu coração. Vamos abrir nossa mente e nosso coração. Deixar tudo de lado, tudo que atrapalha o nosso entendimento, o nosso conhecimento da vontade do Senhor. E vamos focar única e exclusivamente na palavra de Deus e entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Amém? Vamos orar com o nosso irmão Sebastião. Depois estaremos dando prosseguimento a esse culto de louvor e adoração, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. A sua misericórdia dura para sempre. Boa noite, irmão e irmã. Saúde os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite nós possamos receber a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e que Ele possa se fazer presente em nossas vidas, que todas as vezes que nós estamos conectados com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, nós sentimos a presença dEle em nossas vidas. Que nessa noite não vai ser diferente, Ele vai se fazer presente em nossas vidas. Eu tenho certeza que todos aqueles que estão conectados, Senhor Jesus, com a Tua palavra, possa receber uma bênção, Senhor, nessa noite. Que essa noite seja uma noite maravilhosa em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração. Senhor, nesse momento, Senhor Jesus, pedimos a Tua presença, Senhor Jesus, para ouvir, Senhor Jesus, o nosso pedido, a nossa voz, Senhor Jesus, porque nós clamamos por Ti, Pai amado. Que nessa noite maravilhosa, Senhor Jesus, nós possamos sentir a Tua presença, Pai amado. Que nós possamos ver, Senhor Jesus, a vitória através de Ti, Pai amado. Obrigado, Pai amado, por mais uma vez estar se fazendo presente na Tua palavra e fazendo também, Senhor Jesus, o trabalho que tem que ser feito, que é orar, buscar a Ti de todo o coração. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Esperança nos dá paciência e coragem. A Tua palavra é a verdade, corrige as faltas, ensina a viver. A Tua palavra é esperança, nos dá paciência e coragem. A Tua palavra é a verdade, corrige as faltas, ensina a viver. A Tua palavra é vida, condena o pecado que quer corromper. A Tua palavra é santa, bendita, se faz conhecer. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva nos nossos corações. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza,
tua palavra é esperança, nos dá paciência e coragem. A tua palavra é a verdade, corrige as faltas, ensina a viver. A tua palavra é vida, condena o pecado que vem corromper. A tua palavra é santa, bendita, se faz conhecer que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva nos nossos corações. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva nos nossos corações. Saúdes, irmãos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou fazer uma oração de confissão de pecados. Grandioso Deus e eterno Pai, graças te dou, Senhor Jesus, por estar na sua presença, ó Pai. Senhor, aqui eu rogo, Senhor, que o Senhor perdoe os meus pecados, ó Pai, o pecado dos meus irmãos, ó Pai. Que sabemos, ó Pai amado, que somos pecadores e pecamos a cada momento. Muitas vezes sem querer, mas pecamos, ó Pai. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos pecados, ó Pai. Amém. Eu vou ler agora em Crônicas 7:14, que a palavra de Deus diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Glória a Deus. Amém. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Meu Deus me faz feliz demais, porque só Ele é quem me dá nos meus problemas uma paz, pra onde correr pra quem olhar. Não tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti o melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Meu Deus me faz feliz demais, porque só Ele é quem me dá nos meus problemas uma paz, pra onde correr pra quem olhar. Tenho medo de esperar em Ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em Ti o melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Se eu esperar com paciência, o Senhor me responderá.
não é como o mundo pensa. A recompensa, o melhor virá. Não tenho medo de esperar em ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em ti, melhor está sempre por vir. Aleluia, aleluia. Se eu esperar com paciência, o Senhor me responderá. Não é como o mundo pensa. A recompensa, o melhor virá. Não tenho medo de esperar em ti, porque já tenho onde descansar. Meu Deus, em ti, o melhor está sempre por vir. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Muito bem, irmãos, nós vamos continuar a nossa série de estudos sobre homens e mulheres da Palavra do Senhor que foram mais do que vencedores. A Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. E nós devemos crer nisso. E nós temos o exemplo dessas pessoas, desses personagens históricos que estão registrados na Palavra de Deus. Pessoas que passaram por lutas, passaram por desafios, que viveram momentos também complicados, difíceis, enfrentaram situações adversas, mas eles venceram. E como eles, também nós podemos vencer. Como eles, também nós podemos ser mais do que vencedores. E um dos personagens que nós vamos estudar no dia de hoje será a vida de José. José, que é chamado de José do Egito, mas nós vamos ver quem é esse José e o que ele tem a nos ensinar a respeito disso, né? Mas antes, vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus e pedir a iluminação do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, aqui estamos diante da Tua Palavra para a ministração desta Palavra, Senhor Deus, aos nossos corações. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor toque as nossas vidas e nos ensine através desse exemplo que foi José. Nos abençoe e nos dê, ó Deus, os esclarecimentos que tanto precisamos nesse momento. Eu te agradeço por isso e te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O texto que nós vamos nos basear está registrado no livro do Gênesis, né? No livro de Gênesis, a partir do capítulo 37 de Gênesis. Então, nós não vamos ler o texto todo, claro, que são praticamente 9 capítulos. Vamos ler alguns textos, alguns trechos só desse texto todo, mas veremos o quanto Deus fez conosco através da vida de José. Deus fala conosco através da vida de José. Quem foi José? José foi um personagem muito emblemático, né? Muito conhecido até, né? Ensinado nas escolas dominicais. E nós podemos tirar várias lições. Nós vamos tirar algumas lições da vida dele, né? Como foi a trajetória dele. José foi o 11º filho de Jacó. E ele foi um dos importantes, dos mais importantes, porque mesmo ele não sendo contado com as 12 tribos de Israel, ele teve uma participação muito importante na trajetória do povo de Israel, né? Naquela passagem
em que a família de Jacó, dos seus pais, dos seus irmãos, ainda estava se estabelecendo. E isso foi até ele se encontrar lá no Egito, quando ele foi levado para o Egito. Mas nós vamos chegar lá. Ele foi o filho mais velho de Raquel, que era uma das esposas de Jacó, uma das esposas, inclusive a esposa preferida dele, que teve 2 filhos, teve José e Benjamim, né? E ao longo da história, nós vemos que esse rapaz, o José, ele foi muito desprezado pelos seus irmãos. Seus irmãos não gostavam dele porque ele era o mais querido, né? Ele era o mais amado pelo seu pai Jacó. Então, se nós lemos aqui o texto todo, nós vamos ver que ele mesmo, os irmãos, o venderam, né, como escravo. Ele foi vendido, foi levado para longe da sua terra, né? Então é uma história muito triste, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, porque ele deu a volta por cima, né? Ele conseguiu fazer, sendo fiel a Deus, sendo honesto, conseguiu fazer com que a vontade de Deus seja feita, né? Então Deus o usou como instrumento. E isso foi muito interessante, muito importante, né? Ele foi ameaçado de morte, ele foi vendido como escravo, ele foi tentado por uma mulher poderosa, ele foi preso injustamente, ele foi esquecido na prisão, ele foi desafiado pelo rei, pelo faraó, o rei do Egito, e por fim, depois de vencer tudo isso, ele chegou a ser nomeado governador do Egito, né? Um dos governadores mais influentes, mais importantes lá do Egito. Ele foi colocado, inclusive, à prova diante de seus próprios irmãos, e foi ele que recebeu seus irmãos na terra do Egito, quando houve uma grande seca, e as pessoas estavam padecendo com fome. Então, José, ele superou situações. E assim como aconteceu isso com ele, conosco também acontece. Nós passamos por situações difíceis, nós somos muitas vezes humilhados, nós somos desprezados, nós somos preteridos por causa de outras pessoas, mas se nós não tivermos uma visão clara do que Deus quer, do que Deus pode fazer, nós não obteremos a vitória. A vitória já é nossa, a vitória já é garantida. Deus nos deu essa vitória através de Jesus Cristo. E nós sabemos disso. Nós temos a palavra, nós temos algo com que nos apegar, né? Não é uma coisa assim ilusória. Nós temos algo concreto. E esse algo concreto é a palavra de Deus que nos ensina. Mas vamos ver aí a respeito de José, né? O que aconteceu. No capítulo 37, versículo 4, diz assim: vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente, né? Então, José, a primeira coisa foi sofrer o desprezo dos seus irmãos. Os seus irmãos não gostavam dele porque ele era o queridinho do papai, né? Ele era mais amado, Jacó, ele dava mais atenção para ele, dava roupas especiais, colocava ele em lugares especiais, tal como ele fazia com a sua esposa, com a Raquel. E os irmãos, né, os seus outros irmãos, não gostavam disso, não queriam isso, e passaram a odiar José por causa disso. E movidos pelo ódio, pelo ciúme, pela inveja que eles tinham, esses irmãos de José conspiraram contra ele, né, e o venderam como escravo. Está registrado no capítulo 37. Nós não vamos ler o texto todo, como nós falamos, mas se você tiver interesse de conhecer a história, leia. Vai do capítulo 37 até o capítulo 46. São 9 capítulos. E tem a história completa de José, o que Deus fez através dele. Mas o que aconteceu com José nesse momento? Os seus irmãos o venderam como escravo, sujaram uma túnica, uma roupa dele, com sangue de um animal, e entregaram para Jacó, dizendo que um animal havia comido e havia devorado a José e ele tinha morrido.
né? Então, mentiram até para o próprio pai, né? Então, quantas vezes nós somos também dessa forma, desprezados, até por parentes, familiares nossos, amigos, colegas, as pessoas têm ciúme, talvez, ou inveja de alguma coisa, né? Será que muitos de nós não passaram já por situações assim, na empresa onde nós trabalhamos, né? Na nossa família até, nós temos pessoas lá dentro que, mesmo assim, ainda têm esse desprezo, não nos olham com bons olhos, mas José, ele não se deteve a isso, pelo contrário, né? Ele não reclamou, claro, ele sofreu, foi humilhado, né? Sendo vendido pelos próprios irmãos, mas ele não se deteve a isso, né? E ele seguiu o seu caminho, seguiu o seu rumo, e Deus o levou, Deus o conduziu até ele ser, mais tarde, um dos mais importantes na terra do Egito. Isso nós vamos ver. Mas a primeira lição que nós aprendemos de José, como um vitorioso, né, é que ele não cedeu ao mal da inveja, do ódio e dos ciúmes, né? Não retrucou, não brigou. Às vezes nós queremos buscar os nossos direitos, nós queremos brigar, às vezes nós criamos uma confusão na nossa família, na nossa empresa, com os nossos vizinhos, e isso não é uma atitude correta, uma atitude dos filhos de Deus. Nós precisamos dar o testemunho, precisamos amar, precisamos orar uns pelos outros, orar até pelos inimigos, diz a palavra do Senhor, né? Então, a primeira lição de José para nós é que nós não podemos ceder aos ataques. Se lembra da mensagem da semana passada sobre Ana? Né? Ana também foi desprezada pela outra mulher de Eucana, né? Mas ela não contra-atacou, né? Ela não cedeu aos ataques lá da outra mulher, que era Penina, né? Porque ficava falando dela, porque ela não tinha filhos e outra coisa. Nós também não podemos nos deixar levar por isso, né? Pelas provocações, pelos atos de ciúme, de inveja, né? Então, não é uma atitude correta se nós devolvermos isso, se nós trocarmos na mesma moeda. Isso não é bom, né? O Senhor Jesus Cristo sempre nos ensina a nós perdoarmos, a nós amarmos, a nós darmos a outra face. Aí você vai falar, isso é muito difícil, tal, eu sou sangue quente, tal. Mas você tem que passar por cima disso, né? Se você quer realmente fazer a vontade de Deus, quer ser um vitorioso, passe por cima disso, né? Seja melhor do que isso. É isso que nos ensina José. Em segundo lugar, outra lição que nós temos de José é que ele foi, sim, honesto, né? Ele foi puramente honesto. A sua vida foi de honestidade. Então, tal como José, também nós precisamos ser honestos. O Senhor estava com José, o Senhor estava abençoando José. E ele estendeu a sua vida, ele estendeu a sua bênção para aquelas pessoas que estavam próximas de José. No capítulo 39 de Gênesis, versículos 21 a 23, fala que o Senhor estava com José e sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe a graça aos olhos do carcereiro mor. Ou seja, ele estava preso lá no Egito e Deus deu a ele a condição de ser benquisto lá pelo responsável pela prisão, pelo cárcere, o carcereiro mor. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele ordenava tudo o que se fazia ali. Então, José passou a ser quase que um líder ali, né, entre os presos, né, porque o próprio carcereiro dava para ele as chaves das prisões, né, e ele não... olha só, o texto fala aqui em Gênesis 39 que o carcereiro não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porque o Senhor estava com ele, e tudo que fazia, o Senhor prosperava. Então, olha só, mesmo sendo preso, mesmo sendo ali jogado no cárcere,
Deus deu a ele a condição dele ser uma pessoa honesta, né? E o próprio carcereiro deu a ele as chaves. Ele ficou sendo um ajudante ali do carcereiro, ficou sendo uma pessoa importante na própria prisão. Isso nos ensina que José foi um jovem, na época era jovem, competente e íntegro. Ele sempre foi íntegro, né? E mais tarde ainda, a gente vai ver a sua integridade, a sua honestidade, quando ele foi tentado pela própria esposa de Faraó. Né? Faraó o tentou, né, seduzindo ele, tentando levá-lo para o mau caminho, mas ele resistiu bravamente. E às vezes nós, irmãos, irmãs, nós não resistimos ao pecado, né? Quando surge uma oportunidade, você às vezes quer aproveitar essa oportunidade e age de forma escusa, né? De forma que não deve, né? E muitas vezes nós somos desonestos em tantas coisas na vida, né? No dia a dia, e achamos, poxa, todo mundo faz isso, todo mundo pratica essas coisas, não vai ter problema, Deus não vai se importar com isso. Mas Deus se importa sim. A integridade é muito importante. O seu nome é muito importante. A sua retidão é muito importante. A sua honestidade é muito importante. Então, você não pode ceder às tentações desse mundo. É tudo bonito, tudo maravilhoso. Não é, não. O próprio inimigo, o diabo, ele vem travestido de um anjo de luz, e ele seduz as pessoas, ele engana as pessoas, e aquilo que nós achamos bonito, no fim vai ser caminho de morte, caminho de trevas. Nós não podemos ceder às tentações desse mundo, né? E José foi um jovem competente, ele não cedeu, inclusive aos ataques, à sedução da própria esposa de Potifar, aliás, né? Esposa de Potifar, que era um dos principais lá do Egito. Então ele se manteve forte e não se cedeu aos desejos dela, né? E mesmo assim ele foi acusado, ela o acusou de haver seduzido ela, né? Então ela inverteu a situação e ela que o acusou. Mas mesmo assim, pagando alto preço pela sua integridade, Deus esteve com ele. Então, às vezes, nós não queremos pagar o preço, né? Nós preferimos ceder, né? Até mentir, até ser desonesto em algum ponto, em alguma situação da nossa vida, e nós não lembramos que, puxa vida, será que Deus não está comigo? Será que Deus não vai me abençoar se eu agir dessa maneira? Então, nós não pensamos nisso, né? Nós só pensamos no agora, né? É uma situação que nós queremos fazer, né? Então, o escolhido de Deus era José. Então, José, ele sempre teve na sua mente, no seu coração, o agradar a Deus, o servir a Deus, né? Então, o próprio Egito, né, ali, o próprio Faraó deu a ele uma oportunidade para que ele governe o Egito. Isso a gente vai ver quando o próprio José interpretou o sonho de Faraó. Está lá no capítulo 41. Então a gente vê quantas lições a gente vai tirar disso. Né? Por que José foi um homem vitorioso? Ele não era tão humilhado, ele não era tão desprezado, as pessoas não queriam, não davam muita importância para ele, seus próprios irmãos, mas no fim, por ele ser honesto, por ele ser íntegro, por ele ser um homem reto diante de Deus, realmente Deus o abençoou. E se você quiser ser abençoado, se você quiser ser vitorioso, seja como José. Você vai ver que as coisas vão mudar. Não importa, você vai ter que pagar o preço. José pagou o preço da honestidade. Ele foi preso novamente porque a própria esposa lá de Potifar o acusou de sedução, de estar assediando ela. Mas José passou por cima disso também. José, ele venceu também. Outra lição que nós tiramos da vida de José está lá no capítulo 45, que é o perdão.
né? José, ele sofreu o desprezo dos irmãos. Mas lá na frente, quando houve aquela grande seca, quando houve aquele grande problema, as pessoas estavam passando fome, a família de José teve que ir para o Egito, e eles não sabiam que José estava ali, que José era um dos líderes, um dos governadores. José chamou aquelas pessoas, né, os seus familiares, e ofereceu abrigo, ofereceu comida. Depois eles perceberam, eles reconheceram que era José, e eles caíram em si. Então lá no capítulo 45, versos 4 e 5, diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então nós temos ali, no capítulo 42, a confissão dos irmãos de José, né? Que eles confessaram o mal que fizeram, eles reconheceram o mal que eles fizeram. 20 anos depois, né? Porque eles venderam José quando era novo, era jovem. Mas 20 anos depois de tudo isso aconteceu, eles reconheceram que fizeram mal, né? E após vender o irmão como escravo, ainda sentiam remorso pelo que haviam feito, né? Então, foram 20 anos de sofrimento para eles também, porque eles estavam se sentindo arrependidos pelo fato de José de vender o seu irmão, né? E José reconheceu isso, e José perdoou. Quantas vezes nós temos pessoas que muitas vezes nos desprezam, nos humilham, e nós, em vez de perdoarmos, como ensina a palavra de Deus, nós os desprezamos. Nós precisamos perdoar apesar do que se fizer. Nós colocamos justificativas. Não, mas eles fizeram isso, eles fizeram aquilo, eu não aceito, tal. E nós somos muito orgulhosos para aceitar as situações. E esquecemos que acima de nós está Deus, e Deus é que faz a justiça, não somos nós, né? Então, o que nós devemos fazer, o mínimo que nós devemos fazer é perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que fazem coisas erradas, até contra nós, o mal contra nós. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Em Romanos 12 diz, vencendo o mal com o bem, né? Então, se nós fizermos assim e perdoarmos, apesar de tudo, Deus vai estar na frente, Deus vai abençoar. E não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, né? Porque Deus, a justiça já está nas mãos do Senhor, né? Em Romanos 12 fala isso: ao Senhor pertence a justiça, ao Senhor pertence a vingança. Não somos nós que temos que fazer isso. Nós temos que fazer perdoar, amar. Não importa o que a pessoa faça, você pode justificar, mas ele me ofendeu, estou muito magoado, estou muito ressentido. Não importa. Perdoe, porque o perdão cura. O perdão muda, transforma. O perdão salva. O perdão realiza grandes coisas no coração do homem. Então, basta perdoar. Jesus Cristo também sofreu. Jesus Cristo estava na cruz, pendurado, injustamente. Ele olhou para aquelas pessoas que cuspiam, que xingavam, que maltratavam, que faziam tudo contra Jesus. O que ele disse? Senhor, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Então, nós também devemos perdoar. Não importa a situação. O perdão, ele transforma, ele cura, ele salva. Então, perdoe. E que Deus realmente coloque esse perdão no seu coração, se é o caso. José perdoou seus irmãos. Olha só, 20 anos depois, tudo aquilo, ele podia estar, não quero saber deles, eles fizeram mal para mim. Ele simplesmente olhou, acolheu a sua família, cuidou da sua família, deu a eles o sustento, e durante a sua vida eles não passaram necessidade. Então, lá no capítulo 45 e 46
de Gênesis, nós temos essa história linda, maravilhosa de José acolhendo a sua família, acolhendo os seus irmãos. E esta é a terceira lição que nós aprendemos de José. Ele foi um homem perdoador. E para terminar, a próxima lição é que José estava ali para servir ao propósito de Deus. Então, às vezes, a adversidade serve para nos ensinar. Nós estamos passando por essa pandemia e precisamos aprender. Precisamos aprender com os nossos erros, com os nossos acertos, com aquilo que nós passamos. Deus, ele nos mostra as coisas. Então nós precisamos aprender muito e saber que Deus tem um propósito, um plano para tudo isso. Pelo que Deus, capítulo 45 de Gênesis. Pelo que Deus me enviou adiante de vós. Isso José falando. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então, olha só, José passou por tudo isso para lá na frente ele acolher a sua família e confirmar o plano de Deus para o povo de Israel. Olha só que todas as promessas de Deus no passado foram cumpridas através das ações desses homens, e principalmente de José. José foi um instrumento de Deus. Então, nós podemos ver que ele tinha fé. E ele sabia que ele tinha uma missão. E a missão dele era servir a Deus e ao próximo. Foi o que ele fez. Ele foi íntegro, foi honesto, foi sincero, foi um homem de Deus. Né? E a história de José mostra que, mesmo em situações adversas, nós devemos dar o nosso melhor. E quando sabemos o nosso propósito e quem está ao nosso lado, não temos o que temer. Então, você, irmão, irmã, você tem um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Você não está aí por acaso. Você não está passando por essa situação por acaso. Deus, ele quer mostrar alguma coisa. Nós não estamos passando tudo isso por acaso. Deus tem um propósito para nós. E que possamos ser vitoriosos, como José foi. Que possamos ser conscientes do propósito, da ação, do plano de Deus para as nossas vidas. E que Deus abençoe a sua vida. Que você pegue realmente esse exemplo de José, que você, se você quer saber mais sobre isso, leia do capítulo 37 até o capítulo 46 de Gênesis, saiba sobre a vitória de José. Ele sofreu, ele passou problemas, passou dificuldades, sim, mas ele venceu. Venceu porque ele foi consciente da sua missão de servir o Senhor. E a nossa missão também é servir a Jesus. Então, se você é consciente disso, Deus vai estar com você. Você pode passar por tudo, mas Deus vai te abençoar. Amém? Fique firme, meu irmão, minha irmã, fique firme, Deus vai estar conosco. Muito obrigado, irmãos, Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Amém. Salmo 18, versículo do 1 até o 6. Cântico de louvor a Deus pelas suas muitas bênçãos. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é meu rochedo, meu lugar forte, o meu libertador, meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. O meu escudo, a força da minha salvação é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, digno de louvor, e ficarei livre de muitos inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de iniquidade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei o Senhor, e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Nós estamos em momentos muito tristes. Pessoas conhecidas, pessoas amadas, pessoas que são do nosso coração estão passando por momentos difíceis com a Covid. Meu coração está muito triste,
Por isso, nesta hora, eu quero clamar ao Senhor, pedir socorro ao nosso Deus, para que Ele ouça a nossa oração, porque nós precisamos muito dEle. Nós confiamos no Senhor, nós entregamos a nossa causa na mão do Senhor. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Ti, Senhor, Criador do céu e da terra. Ó poderoso Deus, Senhor de bondade e de misericórdia, o nosso coração está muito triste, Senhor, por ver pessoas, Senhor, numa aflição tão grande, Pai, num sofrimento, meu Pai. Oh, meu Deus, eu sei que o Senhor é um Deus vivo, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que opera maravilhas, Pai. Então, neste momento, eu quero colocar nas Tuas mãos os hospitais, Pai, os prontos de socorro, Senhor, as UTI, Pai, que o Senhor, pela Tua muita misericórdia, visita os hospitais. Oh, meu Deus, onde não há vaga, há a Tua solução. Onde não tem resposta, o Senhor está agindo com a Tua misericórdia. Eu sei que o Senhor está muito triste com a nação. Eu sei que o povo não está se voltando para Ti como deve, Senhor. O momento é de clamar, é de buscar, é de glorificar o nome do Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Oh, meu Deus, vinde em nosso socorro. Visita a Rosane, visita o Eliezer, meu Deus. Oh, meu Pai, visita a Tamires, o esposo dela. Senhor, visita a Lena, Pai. A casa da Lena, a família da Lena estão desesperados, meu Deus, com o coração cheio de angústia. Mas o Senhor, na Tua infinita misericórdia, olha para nós, olha para o Teu povo, olha para a Tua igreja. Faz de nós um instrumento vivo, santo e agradável em Tuas mãos. Oh, meu Deus, a nossa vida está nas Tuas mãos. O Senhor disse que praga nenhuma chegaria à nossa tenda. Por isso nós confiamos e esperamos em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Perdoa nossos pecados e nossas faltas. Fica conosco, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e nem a erva cresça, há um Deus do céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei Seu nome mesmo assim. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra. Louvarei Seu nome enquanto viver, e quando aqui da terra eu desaparecer, nem mesmo assim o meu louvor encerra. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei.
louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor, Eu louvarei ao Senhor, alegria orador, cantarei, cantarei. meu Salvador, Ele é o meu Salvador, sim, Ele é Rei. Pois é, irmãos, já estamos terminando esse culto, graças a Deus. O Senhor tem nos falado, tem tocado nossa vida, que você aproveite bem a palavra que foi ministrada nessa noite e que essa semana você possa refletir sobre a sua vida. Seja um vitorioso, seja uma vitoriosa, como foi José nos seus dias, que você seja uma pessoa íntegra, honesta, reta diante do Senhor e diante dos homens também. Que o Senhor esteja com você em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando, e que Deus te dê uma boa semana em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações, tem nos ajudado, tem, ó Deus, ministrado as nossas vidas, ainda que imperfeito que somos, mas o Senhor tem feito grandes coisas no nosso coração. Abençoe, ó Deus, as famílias, abençoe os enlutados, ó Deus, dá o conforto, o consolo, abençoe os enfermos para que sejam curados. Cuida, Deus, cuida de cada um de nós. Nós precisamos muito de Ti. Eu te peço isso, ó Deus, agradecidos por mais esse culto. Que o Senhor Deus receba os nossos louvores e orações. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tchau, tchau, irmãos.